Pabarabara, papara. Nararuru, Pabarabara, papara. Pabarabara, papara. Pabarabara, papara. nararuru. Lindo! Que maravilhoso! Estamos hoje no segundo episódio do podcast Vozes de Bel, aqui na MB. E hoje o nosso entrevistado é Marrone Recarregue, poeta, filho de Dona Ana, irmão de Dida, fundadora do Centro Cultural Dona Ana. Não é isso, Marrone? É isso aí. Então, Marrone, eu queria que você me falasse um pouquinho da Dona Ana, essa mulher que foi tão importante aqui para o bairro da Piã. Ela era sua mãe. E além de ser sua mãe, como você via a Dona Ana? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês no podcast Vozes Vozes de de Bel, Bel. que é muito legal ter realmente essa presença, né? Falar dos artistas e muito bom estar com você, Thelma. Obrigado pelo convite. E falar da Dona Ana, né? Minha mãe, Dona Ana, é algo muito especial porque ela não só acarinhava, né, os filhos, cuidava, sempre muito zelosa, ela também atendia a comunidade. Então ela sempre cuidava, às vezes alguém chegava lá com problema, então tinha essa questão também espiritual, né? Então, espiritual, ela realmente atendia já a comunidade. E lá, antes do Centro Cultural Dona Ana, já existia o Mobral, né? Sim, Que lá na tua atendia- casa mesmo? no mesmo quintal, isso. E quem dava aula lá, no Mobral? A dona Severina, que é minha irmã, Sua irmã. que é praticamente atualmente é a matriarca, né? Sim. Que ela também cuidou muito na época que eu estava. Assim, depois que minha mãe partiu, né? Eu tinha 16 anos. Então, sendo filho caçula, né? Todo ali, né? Eu sempre fui muito paparicado pela minha mãe, né? Então, isso. é, a maioria já estava casado, né? Os outros já tinham uma estrutura familiar, né? Já tinha filho. Então, eu tenho uma irmã também mais nova, a Ivonete, que mora no Chile, e a Severina cuidava dela desde pequena, né? Então, eu sempre fui muito feliz, né, durante toda a minha infância, porque eu era o filho, aquele, né, o último, né, praticamente É o dos caçula, homens. né? Aí chamava o caçulinha dos homens e tal. E eu era assim muito paparicado mesmo. Minha mãe assim me dava colo, era aquela coisa assim Ai, mãezona mesmo, que era como uma avó, né? Porque a Sim. idade dela também já estava bem Avançada, avançada em né? relação à minha, né? Então, quer dizer, na fase mesmo de ter, porque na verdade é complicado, as pessoas nem acreditam, né? Mas foram 18 filhos. Nossa, por isso que é difícil, né? Eu queria. Ah, me fala o nome dos seus irmãos. Chegou na metade e falei, eu não vou lembrar. Porque ela também, naquela 18 fase filhos. não tinha televisão, né? Então meu Aham. pai era todo ano mesmo. Todo E ano nem uma todos criança. vingavam, nem todos. Ai, Mas gente. se fosse contar mesmo, né? Então foram 11, o Marcos, né? O Dida, que está comigo até hoje na música. E quem trouxe realmente a música para a família Nascimento foi o Moacir. Ele já era baterista, né? Porque atualmente ele tá, graças a Deus, bem aposentado, tem a vida dele, né? E, enfim, mas influenciou muito, não só o Dida, né? Como A você, mim, né? como o próprio Marcos também, que na época que a gente vai falando, né? Mas É. o Marcos também ajudou muito, até mesmo em ser o produtor da banda na época, Isso. tanto Deixa eu- Desaguada, mas é Deixa eu- muito assunto. Deixa eu vamos te chegar lá. perguntar, a gente chega lá. Como era o quintal nos anos 80, né? Quando ainda não era o Donana que nós conhecemos hoje. Como era aquele quintal? Então lá o Dida já tinha, né, aula de capoeira. Então o pessoal já ia para lá, né, querendo aprender.
Eu mesmo cheguei a fazer aula de corta-capim, que é capoeira, o único passo que eu sei além da ginga. E eu fazia, assim, com maestria na época. Então eu ficava me exibindo, porque era o único passo que eu sabia, né? Então era algo Aí tu caprichava, bacana, né? caprichava. Mas não pede para eu fazer aqui, não. Não, não vou pedir. A dona Ana era rezadeira, como você falou, né? Uhum. E a espiritualidade influenciava o ambiente e a criação artística de vocês? Sim, porque eu sempre, desde criança, já tinha esse lado buscando mesmo, né, Deus. Então, desde criança, eu ia à igreja sozinho, né? Cada um tinha a sua maneira, né? A minha família até hoje é espírita, né? Mas eu sempre caminhei, né, para o lado do evangelho. Então, eu ia na PIB de Areia Branca e participava, né? Quando criança mesmo, ia sozinho. E a minha mãe chegou a participar comigo também. Eu lembro que ela chegou a me levar, né? Aí depois eu fui para a igreja congregacional, né? Aí participei do grupo infantil, do coral da igreja, tinha lá a Arlete que tocava acordeon. Né? Então eu comecei a gostar da música, né, através das teclas. Eu via aquelas teclas, né? Um acordeão era bem baixinho, um acordeão enorme. Enorme. Você tinha o quê? Uns 8 anos por aí? Por aí, 9, 10, mais ou menos nessa fase. Então eu gostava muito de cantar, fazia algumas apresentações. Aí minha mãe fazia a roupa, né, o próprio uniforme que tinha, às vezes uma saída, aí fazia uma boina. A Luciene, que é minha cunhada também, esposa do Moacir, que eu falei que é baterista, ela também fazia parte da roupa, que tinha uma vestimenta própria. Então ela comprava o tecido, minha mãe, e ela fazia toda a parte de alinhamento, essas coisas, né? E a Luciene conseguia realmente deixar, né, o uniforme impecável. Impecável, né? Então aí depois a sua mãe comprou instrumento para você treinar? Como é que foi isso aí, essa parte? Aí eu comecei a gostar tanto do acordeão que eu pedi para ela para comprar um acordeão, só que era muito caro, não tinha condições. Aí uma vez eu passei na loja americana, vi, né, aquele semi-profissional, praticamente um brinquedo de 8 baixos, mas dava para fazer os acordes, direita, as teclas, esquerda, a parte harmônica, né? Então, depois ela conseguiu comprar, né? Mas como ela não tinha condição de comprar o acordeão, ela comprou uma flauta doce. Então pegava aquelas revistinhas, né? Aí tinha numeração. As modinhas. Modinha na época, não, antes, né? modinha mais no violão, né? Então foi interessante, porque eu... Tem que falar mais pertinho do microfone, tá? Mas se puder aumentar um pouquinho é bom. Tá. Valeu. Obrigada. Estamos ao vivo aqui, né? Então ao vivo é assim, gente. Vou até beber uma água aqui. Melhorou? Veio. Então, O dela acho que tá bom. meu, tá bom? Então pode aumentar. Obrigada aí mais o pessoal aí que tá assistindo e tá mandando aqui os feedbacks pra gente. Mas continuando aqui, Marrone, você se lembra naquele espaço como começou a ser tomado pela arte, no caso ali no Donana, né? A música, como é que começou essa questão de sarau lá no espaço? Antes do sarau, né, já havia aquela intenção de ajudar as pessoas, a comunidade. Então, como eu te falei, o Mobral era um caminho, né, de alfabetizar os idosos, pessoas que não tinham condições, né, de ir para uma escola, pessoas que só sabiam só escrever o próprio nome, pessoas que usavam a digital porque não sabia assinar. Né? Então, teve esse projeto, a Iraci também fez parte, né? A Severina, como eu te falei. Então, a família Nascimento sempre teve essa área da educação, buscando. A Iraci, ela é pedagoga, né? Está aposentada atualmente, professora. A Severina também, pedagoga, professora. Eu também fui professor. Então, tudo isso faz com que
a família Nascimento se preocupe com a questão social. Então, ali no Donana, tem esse cunho, né, de mostrar que, através pouca coisa que você faça, Já, né, já é uma troca de diferença, né? informações. Eu me lembro que teve um projeto chamado Ler para Valer, que eu fiz parte, então eu ajudei, eu me lembro da dona Carmosina, não sei se está viva ainda, né? Mas uma senhora, a gente via a necessidade, né? Pobre mesmo. Então, quando eu passei a primeira letra e pedi para ela assinar o nome, eu vi o capricho, uma letra tão bonita, sabe? Ela escrevia de um jeito. Falei, caraca, linda a letra dela, e ela não sabia ler. Ela foi aprendendo, né, e fazia com tanto capricho que você não imaginava, né, Que ela não sabia nem ler, né? que ela não soubesse, exatamente. Então, é muito importante, Isso né? antes do Donana. A família já tem isso já no sangue, né? Ou foi a sua mãe que foi despertando isso em vocês? Com Foi certeza, natural isso? Foi natural? Foi preciso ela falar assim, olha, me ajuda aqui a dar uma aula, eu preciso dar aula para o pessoal. Não, vocês, por vocês mesmos, foram agregando com ela essas questões? A gente aprendeu que, como ela veio de outra geração, ela não pôde, na época, aprender a ler, porque os pais daquela época proibiam, porque ela poderia aprender a escrever e mandar cartinha para o namorado. Então, elas eram proibidas, não sabiam ler. Então, minha mãe era analfabeta, entendeu? Então, eu tive o prazer de também poder dar uns passos, né, dela poder assinar, dela escrever algo. E meu pai também. Meu pai, ele sempre teve comércio, né, o Donana, antes mesmo de ser o Centro Cultural, ele já trabalhava, ele tinha um espaço, foi marceneiro, né, depois que ele se aposentou, ele tinha uma banca na Feira de Areia Branca, né? Então, eu me lembro, quando pequeno, eu ia na carroça, né, e tinha lá tomate, laranja, umas coisas que ele vendia, e eu ia lá junto na carroça até a Feira de Areia Branca, que é perto, né? Isso. Agora está bem mais pertinho lá do Donana. E lá no comércio, ele já tinha a parte de entretenimento, porque tinha um salão enorme com ping-pong, aquela parte de ping-pong, não, totozinho, né? O totó e a mesa de sinuca. Então, o pessoal já ia para lá para beber uma cerveja, uma cachaçinha. Então, meu pai era conhecido assim como, ele chamava vários apelidos, né? Era o cachimbinho, que ele adorava um cachimbo, ele fumava cachimbo, mas não tragava, ele só... questão de estilo mesmo, né? Sim. E aí, ele também... Ele fazia um charme, né? Um charme... Com certeza. Mas não fumava. Não era... Ai, meu Deus. E eles, ali sempre foi um point mesmo, né? A barraca, muitos o chamavam também de Pernambuco, né? O Pernambuco, porque ele veio do Nordeste por ser paraibano, né? E a minha mãe pernambucana, mas tinha esse estigma também, aquela coisa do preconceito do Paraíba, né? Então, essas coisas que a gente sabe, né, que hoje em dia também dá processo, né? Dá, como mas, dá. enfim. E você... lá, antes do Donana, então já tinha um comércio, já tinha aula de capoeira. Eu lembro que teve um aniversário do Dida, que ele chamou um conjunto. Na época era a fase de conjunto. O Moacir tocava, né? Então já tinha uma bateria As lá. bandas eram muito fortes, né? Isso. Acontecia. Época do Milton Russo. Não sei se você chegou a conhecer. Isso. Conheceu o Milton Conheci. Russo? Você começou a tocar muito cedo, né? Fala um pouco sobre esse primeiro contato com o instrumento, né? Que foi a flauta primeiro, né? Porque, como você comentou, a sua mãe não tinha como comprar o acordeão e te deu uma flauta. Isso. Aí você começou com a flauta e depois com o acordeão e depois foi para o piano, teclado, como foi isso? Não, aí entre um instrumento e outro, eu comecei a treinar o violão, né? Então, aí vem aquela história da modinha, né? Pegava ali as notas, aí pegava dó, né? Aí fazia depois o ré, depois o mi. Então, tinha muito contato também com a família Farias, né? Que o Tássio Farias, né? Que foi meu baixista, o último show, ele
tocou lá no Reggae Donana comigo, que Deus o tenha, né? Então, ele já tocava muito bem violão. Então, a gente tinha essa troca de ensinar mesmo. Ele me ensinava uns acordes. E já o Lauro, né, já tinha um contato maior com o Dida. Então, daí que surgiu a banda Desaguada. A gente montou um trabalho musical para apresentar na Igreja Católica de Heliópolis. A Igreja São Judas Tadeu sempre fazia festivais, né? Começou, me lembro Festival bastante. da Canção, exatamente. Isso. E aí a banda de vocês... Aí vocês colocaram o nome Desaguada na banda para participar do festival, ou vocês já tinham colocado esse nome antes entre vocês? O nome foi uma alusão, né, ao local dali, né? Porque a água, quando chovia, ela ia direto para o rio, né, e passava na nossa rua. O nome da rua Aguapeí, né? Então, o desaguar da água, aí surgiu esse nome, Desaguada, né? Que o Dida foi o Dida, né, que colocou, né? Isso. E como nasceu o KMD5? Pois é, KMD5 foi já numa outra fase. A banda, ela terminou aquele ciclo, né, de Desaguada. Né? Chegamos a fazer alguns shows. Na época, eu iniciei como baterista nesse festival, né? Então tinha a Rose, que é a irmã do Lauro, o Tássio, e na Nascimento eu, Dida, e a Ana, minha sobrinha, Aninha. Então a gente tinha assim essa cumplicidade, né? Uma junção da família Farias com a família Nascimento. E aí vocês ganharam esse festival? Como é que foi? Nós ganhamos o festival. A partir desse resultado, a gente viu a possibilidade de profissionalizar, criar um repertório e começar a tocar. Eu lembro que teve o Teatro Arcádia, né? Sim, eu lembro. Então a gente chegou a participar. E na época a banda Flor da Pele, que tinha o Reinaldo Amancio, que tudo isso acontecia aqui entre Piã e Areia Branca, né? Exatamente, Aí era a família Farias, que é na rua Aguapeí, a mesma Aguapeí. Rua. Uhum. E depois, em um outro núcleo, já estava o Reinaldo Amâncio e quem mais? Seu Matias. Já montando a Flor da Pele. Eles já tinham uma estrutura, a banda também já estava formada. E quando a banda Flor da Pele acabou, aí a gente chamou os dois, né, o seu Matias para fazer a guitarra base e o Reinaldo para tocar a guitarra solo. Aí formou-se o KMD5. Éramos 5, K, M, D5. K, energia, M, música, D, dimensão e 5, o controle dos sentidos, 5 sentidos. Nossa! Energia, música, dimensão e controle. Que lindo! Gente, eu não sabia que tinha esse... Apesar que vocês falam muito pouco, porque depois do KMD5 desmontou essa banda, né? Como é que foi essa mas antes essa disso tem muita história. Então vamos nela? Isso. Eu quero saber como é que foi essa participação do KMD5, aí a transição, né? Do Desaguada para o KMD5, né? Com a entrada do Reinaldo Amâncio e o seu Matias, e como é que foi depois daí? Vocês começaram a fazer shows? Como é que foi isso? Aí teve a mudança que, na época, eu era baterista, aí eu passei a cantar. E o Dida foi para a bateria. Então, o Dida era o baterista oficial, e a gente gravou o primeiro single, Aderiô, que tocou na Rádio Fluminense bastante. Eu lembro que o próprio Armando, amigo, Kruner, né, que canta na noite, ele já tirou a música para tocar também na noite. Ele nem sabia que era nossa, ele ouviu, gostou. Então o KMD5 já tinha uma estrutura de back vocal, de tocar reggae, sabe? Algo que ao ouvido era bem assim agradável. Então o pessoal gostava, um vocal muito bonito. E aí foi essa primeira experiência. Já fizemos show além do Arcádia no Sesc. Eu lembro que teve o show no Sesc de São João de Meriti, foi a primeira apresentação. Aí a gente já estava assim, num nível de poder fazer alguns shows, né? Quem fazia, no caso, quem cantava no KMD5? Nessa primeira formação? A primeira formação, eu que cantava. Você que cantava. Uhum. E você cantava e fazia bateria? Como era isso? não, o Dida
passou Foi para bateria. foi para bateria. Sendo que antes, no show, esse show no Sesc, eu ainda cantava e tocava bateria. Tinha um momento que eu realmente estava cantando uma canção mais light, né, lenta, tal. E aí, de repente, eu comecei a cantar na bateria. Cantava assim, eu não tocava e só cantava mesmo. Então foi algo inusitado. E aí a gente resolveu trocar mesmo. O Dida ficar na bateria e eu cantar, e a gente começou a fazer shows. Então aí já foi para a fase que eu estudava em 81, eu comecei a estudar em Vila Lobos. Então eu fiz o básico, né? Fiz a parte técnica também, comecei a estudar um pouquinho de piano. Enfim, você e o Dida? Ou os dois, os dois, né? Nós, lá no centro do Rio mesmo, né? Na Cinelândia. E aí, depois, houve uma oportunidade de fazer a faculdade de música na Estácio. Foi a primeira Estácio no Rio de Janeiro. Então, a gente teve bolsa de estudo e lá eu comecei a estudar, fazia vocal, né, aula de canto e teclado. E aí depois 2 anos, né, aí eles terminaram com a bolsa de estudo, a gente não tinha grana, e eu já fazia concomitantemente a faculdade de letras lá na UFRJ. Então era uma correria, uma loucura. Estudava música, estudava letras. E aí Você já tinha largado lá o Vila Lobos, né, para fazer no Vila Lobos você fez o técnico ou não? Não chegou a fazer? Eu fiz 2 anos no Vila Lobos. Sim. Não lembro exatamente o período, não sei se foram, porque lá é por semestre. Isso. Aí eu fiz 2 anos na faculdade de música, né? E aí depois que eu não tinha condição de pagar, aí eu fui já estava cursando letras, né? Eu sou formado em português e alemão. E aí eu já resolvi fazer só letras. Então, aí eu comecei a divulgar o nome KMD5 lá no circuito universitário. Então, como eu estudava lá porque eu peguei justamente a transição também, que a Faculdade de Letras ficava no centro do Rio, na Avenida Chile. Depois que foi para a cidade universitária, então ficou assim, ficaram várias unidades, né? E ali a gente pôde divulgar também. Então, comecei pela minha faculdade. Bem aí, KMD5, lá que tinha os bandejões, né? A gente almoçava lá, ficava horário integral. E aí eu comecei a panfletar. Bem aí, chegou KMD5. A fazer show lá na universidade? Vários. Poxa, Com cachê. Então, eu conseguia realmente produzir a banda, porque eu fazia também um trabalho dentro da faculdade, que era uma monitoria. E aí eu tinha o acesso à edição, à parte de fazer um release bem feito. A minha namorada, na época, ela escreveu o release todo do KMD5, que saiu na revista Veja, que tinha a Vejinha, né? Uhum. Então, a jornalista só tirou o nome da Cristina Blink e colocou o nome dela, mas saiu assim, na íntegra, tudo que a Cristina Blink escreveu, o release do KMD5. KMD5. Isso daí foi por volta já dos anos 90, né? 80, Não, 90. Antes, foi antes. Foi antes ainda, né? E teve algum show ou ensaio que marcou você profundamente? Sim, foram vários, né? Tá tocando Desejo aí, legal, pode deixar. Meu desejo é aliviar agora. Deixar de fundo, olha, né? foram vários shows. Mas eu me lembro do show no Palace, que aí já é KMD5 com uma outra formação. Agora o meu desejo mas eu gosto muito aliviar, da minha fase. Agora o meu eu fiz um show no Teatro Armando Gonzaga, que ali eu era o vocalista oficial. E ali eu pude também fazer uma
interpretação, né? Sempre com o autoral. Normalmente a gente não tocava assim músicas conhecidas, então sempre foi e até hoje, né? É um Até hoje, desafio verdade. você conseguir fazer com que o público prestigie, né? Novos artistas, novas canções, buscar novidades, né? Quando não está na mídia. Você chegou a participar do Circo Voador, tocar lá ou no Free Jazz ou não? Circo Voador, sim, aí já é a fase, né? Quando a gente começou a buscar esse contato com o Rio através do projeto Regneck, né? Que é no núcleo experimental de cultura dentro da UNE, o prédio da UNE, União Nacional dos Estudantes. E lá tinha um espaço, uma sala chamada Vianinha. Ali era um espaço de reggae e a gente começou a levar até mesmo o material necessário, contrabaixo, aparelho de baixo que não tinha. Como é que vocês No levavam ônibus, isso? No no ônibus, é. gente. Na época não tinha metrô, nada Muita disso. vontade de fazer som, né? Resistência. E aí foi a fase que o Reinaldo e o seu Matias saíram da banda. Até hoje eu não sei por que eles saíram, né? Não descobri a Não forma. montaram outra banda, os Montaram dois? outra banda, aí foi questão também da produção, né? Que resolveu montar. E como é que foi essa saída do Reinaldo e do seu Matias? Aí, no caso, vocês estavam ainda no KMD5 nessa época, né? KMD5. KMD5. E vocês já tinham shows programados? E como é que foi Exatamente. com a saída deles, como vocês se viraram? Foi justamente a transição de mostrar o trabalho, porque o Lumiar, né, que é o atual Cidade Negra, não tinha ainda pretensão de formar banda. A ideia deles era estudar metais, instrumentos de sopro, para poder compor a banda KMD5. Só que eles resolveram montar uma banda, né, chamada Lumiar, e foram lá pro Catete para poder mostrar o trabalho. Junto com vocês, então, ele foi para a Uni também? Junto, Aí então ficou KMD5 e Lumiar da Baixada, ou seja, daqui, né, de Belfort Roxo, fazendo o trabalho lá, Isso, na Uni. E já tínhamos na antiga Star Drinks, aqui em Belfort Roxo, a gente tinha um espaço muito bom. Então a gente começava a divulgar o trabalho autoral e era KMD5 e Banda Lumiar. E aí, o que aconteceu? O seu Matias e Reinaldo saíram da banda e a gente ficou na mão. Só que o Lumiar já tinha uma estrutura de ensaio e o KMD5 teve que recomeçar. Então, esse recomeço, a gente teve a ajuda do Bino, do Cidade Negra, né? Porque a gente não tinha baterista e ele começou a acompanhar e fazer as apresentações. Aí eu comecei a tocar teclado, né? Porque houve uma necessidade e depois a gente começou a buscar esse caminho até encontrar um baterista oficial, porque tinha no caso, Adalto, né? Perim chegou a fazer um período como baterista, até que chegou a oportunidade do Marcelo Yuca ser indicado para fazer a bateria, quando a banda foi convidada para fazer um videoclipe na faixa Faculdade L. Alonso, né, em Botafogo. E aí ele passou no teste, na mesma hora ele fez pegou tipo um tamborim, um batuque e tocou um samba, sabe, um samba de enredo, né, enredo Sim. de samba. E eu falei, cara, tá super aprovado, porque é difícil, né, tocar. Aí ele veio da Tijuca, né, para Belfort Roxo e começou a ensaiar e foi bem legal essa liga, né, do Lauro com ele, tocando, e aí o Dida passou a cantar, foi para guitarra e eu fiquei no teclado cantando também. Então o KMD5 sempre mantendo aquele vocal forte, né? Não tinha assim apenas um vocal. O Lauro cantava, eu cantava, o Dida também. Todo mundo e o cantava back na banda. vocal acompanhando sempre. O interessante Mas é que vocal vocês tocavam vários instrumentos, isso daí facilitou muito, né? Quando saía um, poxa, então tá faltando na bateria, vai lá. Então, eu sempre tive esse privilégio, né, de doar e aprender também com isso, né?
a aprender o teclado, a bateria, a cantar. Então, tudo isso, a poetizar, que agora eu também componho, né? Então, é algo que é bacana você poder ouvir uma canção, alguém declamar uma poesia e já pensar numa melodia, criar uma música. Você chegou a cantar lá no Rock in Rio, quando as bandas da Baixada foram para lá? KMD5 foi também? Não, aí já era a banda Negril. Aí já era é a outra transição, outra formação, né? Formação, aí já anos 2000, né? De 2000 para cá. Para cá. Então, no caso, quando estava o KMD5, deixa eu voltar lá, que é muita transição, né? Isso. Toda hora vocês renascendo, né? Mais de 30 anos, né? Nossa, na música, com várias... coisa. Uma história de vida, né? Muita uma coisa família. E eu sempre ensaiei muito com a banda. E não era algo exaustivo, era algo prazeroso, sabe? Da gente chegar, não tinha aquela pretensão de gravadora, disco, era tocar pelo prazer mesmo de compor, de fazer som, de fazer música. E aí, quando lá no Catete, aí a gente conheceu o Nelson Meirelles, e ele foi para Belford Roxo, veio para Belford Roxo conhecer o nosso trabalho e gostou do Lumiar. Então, ele já praticamente assim, produziu uma fita, levou para a gravadora, produziu o nome, passou para Cidade Negra. E aí foi também uma transição do KMD5 para a banda Negril, que aí a gente também achou por bem criar outro nome, porque era uma outra banda praticamente. Aí foi quando o Tássio assumiu o baixo no lugar do Lauro. O Lauro foi para o Rapa, a convite do Marcelo Yuca, porque o Nelson, que criou o Rapa, né, que veio... Criou o Rapa e produziu também o Cidade. Isso, só que o Rapa, ele também era o baixista oficial, né, e ele criou uma banda para acompanhar o Pauini, que é um artista, né, que veio de fora fazer uma turnê, e depois que acabou a turnê, ele resolveu montar uma banda. E aí foi quando o Marcelo Yuca já tinha saído do KMD5, né, e, enfim, ele foi para o Rapa, e depois o Nelson não pôde ficar e chamou o Lauro para assumir o baixo. Então, uma parte do KMD5... Quem chamou o Lauro para assumir o Foi baixo? o Nelson. O Nelson. Nelson, e a convite do Marcelo, que foi no show que a banda Negril abriu Cidade Negra, lá no Metropolitan, né, na Barra. O Marcelo Yuca chegou com vinil, né, do próprio Rapa, entregou na mão do Lauro, e o Lauro pegou o baixo, entregou na mão do Tássio. Oh, meu e Deus. Assume, porque ele já também Estou indo tocava. para outra agora. E ele, assim, o Lauro sempre foi muito, assim, parceiro, amigo, sabe? E com lágrima nos olhos, ele queria, porque a gente já tinha uma proposta de gravadora, entendeu? Não era assim, mas enfim, a gente, vai que o Rapa já está, né, com disco Deslanchou, né? sucesso garantido, produção, tava tudo no esquema. E aí o Negril assumiu uma outra postura, uma outra vibe, que não era o roots, o reggae pesado do KMD5. Aí já era o Valnei cantando, né, com uma outra cara. Aí eu fazia, mantendo o teclado, o baixista, né, e o Dida na guitarra. Então, algo de que eu na percussão, de que eu também sempre presente na história toda, né. E como é que foi, então, como é que o Herbert Viana entrou nessa história de aí vocês? também tem muita coisa. É muita coisa, né? Como que vocês conheceram o Herbert? Como é que foi? Se aproximou e ele quis depois investir na banda, né? Como foi isso? Foi através de uma entrevista, né, da BBC de Londres. Veio uma equipe de lá, através da Lucy, ela foi conhecer a Baixada Fluminense, fez a entrevista com o Cidade Negra, se não me engano, na época ainda era Lumiar, e fez com o KMD5. E aí, essa conexão, né, ela gostou muito do nosso trabalho, ficou na mente. E quando a banda Negril gravou, antes teve um processo. Então, a gente tinha, assim, uma ajuda espiritual, né? A irmã Ilka, a gente ia lá sempre buscando
em oração, jejuns, e a gente conseguiu a gravadora, né? Na época Polygram, atual Universal. Infelizmente a gravadora não investiu na banda, né? Chegou a tocar, a gente tocou na Xuxa, né? Tocou na Angélica, programa da Band, que era na época o Otaviano, que ficou no lugar do Luciano Huck. Então a gente chegou a fazer vários shows, né? Sendo que, como a gravadora não investiu, a gente ficou órfão, sem gravadora, e aí continuamos a ensaiar o trabalho, conhecemos o outro irmão, que fugiu agora o nome, acho que é Manuel, irmão Manuel. Então a gente continuou no propósito, aí um belo dia... A gente que você fala quem? A banda Negril. Todos da banda. Todos da banda. da banda, né? E ele, num belo dia, a gente subindo ao monte, Orebs, aqui lá em Mesquita mesmo, Baixada Fluminense. Aí ele falou que estava vendo numa mesa, né, uns papéis, né, e que foi uma revelação. Uma revelação, 3 letras. Aí ele perguntou o que quer dizer BMG. O que é BMG? Aí é a grande gravadora, né, BMG Ariola. E, de fato, como é que foi o contato com o Herbert? Foi a sua pergunta. Sim. Porque, na época, a gravadora indicou o Herbert para produzir esse CD, né? O primeiro. E aí ele não pôde, devido à agenda, né? Com os Paralamas, enfim. Mas ele ouviu o trabalho pronto. Quem produziu foi o Beni, na época, que produzia o mesmo produtor do Biquíni Cavadão. E aí o CD ficou incrível, ele adorou, gostou tanto, que depois, né, aí voltando novamente, quando o Negril estava sem gravadora, aí o que aconteceu? A Lucy se casou com o Herbert, né, eles se conheceram e tal, e aí um belo dia, chegou no final do ano, ela sugeriu por que o Herbert não poderia ajudar os meninos, se referindo à banda Negril. E ele aceitou, né, porque na época o Dida tinha mandado o CD para ele ouvir, via gravadora, né? E então ele aceitou, não só produziu, mas ele arrumou a videoclipe, a produção mesmo de management, né? Todo o marketing, né, foi feito. A gravadora, né? Justamente a BMG. Olha só, gente. Então foi algo assim maravilhoso. E a gente ficou... Eu me lembro que eu cheguei a fazer turnê em vários estados do Brasil. Então foi uma experiência única, muito boa mesmo. E a fase do Rock in Rio, né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas foram 5 bandas representando a Baixada Fluminense, né? Quais foram o Negril, essas bandas? A banda Negril, né? A banda Nocaute. Inclusive, eu que no início eu fui o primeiro tecladista que apoiei como participação, né? Intitulei o nome Nocaute. Qual eram os componentes? Qual o nome do pessoal do Nocaute? É o Nino Rap, que Deus o tenha, né? O Ed, MC, era o Ed Esteves, que era o guitarrista, e a baterista Andréa Wolff. E eram daqui da Areia Branca também? Ou não, Andréa morava na Tijuca. E os outros meninos? Daqui, da Areia Branca, daqui, né? Isso. Então você e também ainda ajudava, também, né? Outros músicos, ainda eu levava colaborava. meu teclado, que eu tenho até hoje, gigantesco, lá para ensaiar. Eu gravei o primeiro CD. Aí eu pedi ajuda, na época, até o Luizinho, né, que estava pretendendo, já ia para as festas do Donana e tal. Então ele já tinha uma pretensão política, né? Mas já ajudava. Ele alugou várias vezes Kombi para levar e trazer, porque eu não tinha como levar um teclado que era bem assim, grande, gigantesco, né? mesmo, para entrar no ônibus, sabe? Então, fica aí o agradecimento ao Luizinho, né? Eu sempre... Podemos sempre deixar bom, de agradecer independente. quem nos, né, deu força lá atrás. E, no caso, o Cidade Negra apoiou vocês quando vocês estavam começando, um pouco antes do Herbert entrar? Como é que foi essa... Porque vocês eram todo mundo era amigo, né? Como você falou, a família Farias e o pessoal daqui da Pian.
E como é que foi essa? Como foi para vocês verem, no caso, o Cidade Negra já fazendo sucesso e vocês ali naquela luta, vai, não vai? Como é que foi isso? E depois Eles deram uma oportunidade para abrir o Metropolitan. Quem? O Cidade? O Cidade Negra. Sim. Então, foi algo que não dependia só da opinião deles. Isso também partia da produção. Então, não é só o Cidade Negra que poderia colocar como cash, não. Entendi. Eu quero a banda tal para abrir. É claro que a gente, como amigo, né, a gente esperava, sim, que eles pudessem dar um apoio ainda maior, né? Então, mas eu não tenho assim que cobrar nada de ninguém. Eu acho que cada um faz o que está no coração. Então, acho que isso. Aí também eles têm a produtora, né? A produtora que diz, vai ser fulano, vai ser ciclano. Então, e depois de tanto investimento emocional e artístico, como foi receber a notícia que a gravadora não queria mais continuar com o Negril? Perdão, ao vivo aqui É assim mesmo. Fala. Depois de tanto investimento emocional, artístico, né? Vocês estavam tão envolvidos. Como foi receber a notícia que a gravadora não queria mais patrocinar o Negril? Olha, foi bem triste, porque eu me lembro que já o segundo CD, né? A gente estava fazendo Profissionais do Ano, né? Pela Rede Globo. E o produtor, ele soube que a gravadora não iria investir, sabe? Então, ele falou, ele deu a notícia quase chorando. Tipo assim, se a gravadora não investe, não tem como, sabe? Você entrar numa mídia, colocar... Antigamente era diferente, né? Não tinha internet, que você poderia estar colocando tua música, divulgando nas plataformas, né? Isso. Então foi complicado. Você chegou a pensar em desistir? Eu não só pensei como eu desisti. Cheguei a desistir, fiquei offline por 10 anos. Nossa, mamãe. 10 anos. Mas foi porque a banda acabou, aí você ficou... Foi porque a banda acabou e aí você ficou muito triste com isso? Aí abandonou, cada um foi para o seu lado, fazer carreira solo, como foi isso? Foi durante a turnê, eu estava em Recife e eu simplesmente comecei a me sentir mal. Eu passei 3 noites sem dormir e aí houve algo que foi algo da minha mente, sabe? Eu estava pensando só um lado negro, né? Quer dizer, não é essa palavra, mas algo que pudesse me tirar do meu equilíbrio, sabe? Então eu ouvia vozes, sabe? Eu ouvia coisas. Você também então, ficou muito sobrecarregado, ficou muita correria também de shows, muito trabalho, né? E aí você acha que isso influenciou nesse problema que você teve de saúde? O afastamento da família também, porque na época não era a gente usava muito orelhão. Então, no seu celular, as né? fichas, então eu ficava... Tinha vídeo no celular. Nada disso. Então eu falava alô, caíam 3 fichas, né? De São eu Paulo lembro. para o Rio. Gente, era desse jeito. E como a gente ficava nervoso com aquelas fichas caindo, você ainda não tinha falado nada. Exatamente. Então, era assim, bem difícil. Eu chorava no orelhão, sabe? E isso foi mexendo muito com a questão emocional. De fato, eu só me lembro quando eu acordei, eu estava internado, entendeu? Então, eu fiquei 2 anos tendo uma vida vegetativa, praticamente só tomando medicação e me alimentando. Não saía de casa. E foi um período que o CAPS, né, de Areia Branca, aqui em Belford Roxo, abriu, né, o CAPS. Então, eu pude ter todo um acompanhamento, né, passo a passo, desde psicólogo, psiquiatra, um trabalho social. Então, eu fui obtendo, né, um apoio muito grande, sempre mantendo a parte medicamentosa.
E eu não tenho vergonha de dizer que até hoje eu tenho um acompanhamento psicológico, entendeu? É o que precisa me se mantém, cuidar, né? me mantém. E a música foi exatamente uma maneira de eu não preferir a morte, entendeu? A música liberta, salva, não é isso? E você ficou esses anos todos longe da música, e o pessoal foi cada um para o seu lado, né? E como é que foi que você voltou a cantar, a sentir esse estímulo novamente de se apresentar, sair desse estado, né? Esse estado vegetativo, como você falou, e hoje está aí cantando, alegrando, né? Nos shows por aí afora. Eu me lembro que um belo dia eu comecei a ler um livro do Benihim, e aí no 5º capítulo eu sempre deixei o teclado ali, né? Eu sempre fui da igreja, né? E aí, mas eu não conseguia ir para a igreja, eu ficava em casa mesmo. Aí eu olhei para o teclado no 5º capítulo do livro e resolvi ligar. Liguei o teclado e comecei a tocar algumas canções, né? Os acordes, muita coisa vindo à mente. Aí eu pedi para ir um domingo de manhã, que alguém me levasse à igreja, né? E as irmãs, na época, iam lá em casa, toda segunda-feira elas iam orar por mim, sabe? E me deram alta e tudo. Um mês e falou, você está de alta, entendeu? Olha. E eu tipo assim, não vou dizer que eu duvidei, mas era algo assim que eu sei, né, que tem o poder da oração, com certeza. Sim. Mas tudo é um processo. Então ainda fiquei me cuidando, segurou me mais tratando, um pouquinho, né? Claro. Você queria se sentir fortalecido realmente, né? Porque tudo é um processo. E aí eu comecei a voltar, né, a tocar na igreja, até um momento, depois de uns anos, né, a minha ex-mulher, ela sempre escreveu poesias, né? Então eu li uma poesia chamada Recarregue, né? E aí eu achei muito interessante. Quando eu li a poesia, eu pensei na melodia. Na verdade, minto. Eu tinha feito uma homenagem ao Donana. Entendeu? Ao Donana. E aí, não isso sei por que... ano 2000, já 10? Acho 2008. 8. E se eu não me engano, foi em 2008 que eu lancei a música Recarregue, né? Que foi através dessa poesia, em homenagem ao recarregar a sua energia todo dia. Porque para mim foi uma recarga de Deus, né? Buscar, mas não estou falando de religião, sabe? Eu acho que cada um tem a sua maneira, a sua forma de buscar a cada manhã, né? Olhar para o céu e declarar éfata, ou falar algo que venha te dar essa fé, que você busca acreditar que realmente você consegue sair de um ciclo, né? De morte para a vida. Então, isso que aconteceu. E aí, quando eu comecei a tocar e cantar a música, né? Porque na época não era Recarregue, era Donana. Aí era outra melodia. E você trocou, botou Recarregue? Recarregue. Por quê? Porque foi algo assim de coração mesmo, entendeu? E você depois adotou para o seu nome, né? Marrone Recarregue. Foi por conta da música? Foi através das dificuldades de você ter uma banda. Como eu vim de Banda Desaguada, KMD5, Negril, e era Marrone e Banda Recarregue. Então, a primeira formação foi legal, bacana, ótimo, mas ter uma banda gera custos, gera emoções, é uma família, entendeu? Então, eu não tinha mais aquela adolescência, aquela coisa do tocar sem ter uma direção, né? Então, quando a pessoa falava, me chamaram para tocar em tal lugar, eu não podia pagar. Vai. Entendi. Segunda formação, a galera tá pronto, não tem como bancar, tal. Deixou o pessoal minha solto, família, né? sabe, o boleto que chega todo mês, falei, não, vai, segue seu caminho, belezinha. Então, chegou um momento que eu cansei, eu falei, quer saber?
é Marrone Recarregue e banda, porque aí o batera não pôde, a gente chama Chamou outro outra batera. pessoa, né? Claro que existe a questão emocional, o afeto, né, que a gente pega, porque é uma família, né? Então, tem um videoclipe que está lá no meu canal, que quando eu fiz o show em Anchieta, né? Então, lá na Lona Cultural de Anchieta, para mim foi o show que eu já tinha uma banda certa. Falei, essa é a formação. Mas aí também é a mesma coisa. Então, enfim, aí eu tenho feito um trabalho praticamente de divulgar o meu nome, as minhas canções, independente se vai ter uma percussão. Por exemplo, vamos para os dias atuais, tá bom? Vamos, antes você me diz... Rapidinho. A gente só tem mais 10 minutos Sim. de live. Vou mandar só os abraços aqui agora para Malu Freire. Ah, Malu. Beijos, Malu. Tá ligada aí. Beijão, Malu. Mais uma vez aqui, Malu, participando do nosso podcast. E semana que vem, Malu aqui com a gente. Antônia Nascimento falou: família Nascimento só tem gente guerreira. Amo fazer parte dessa família. Obrigado, Antônia. Beijos. Um abraço Beijo, aí. Antônia. Márcia Jovial falou: admiro muito. E perguntou quando você pretende gravar uma música para pessoas com deficiência. Já tem essa música. Posso cantar? Pode, você vai cantar sim. Se você vai gravar outra. Tem, sim, uma nova também, que eu fiquei até pretendo fazer o videoclipe, tá, dessa música. Marcos Nascimento falou: valeu, Marrone. Valeu, Marcão. Um abraço. Vitor, obrigada. Beijos. Varela. Deixa eu ver mais quem. Paulo Sorriso. Todo mundo aí. Paulo, um abraço a todos aí que estão ao vivo aqui É Daniele prestigiando. Varela? Daniele, não. É Itrão, não tá Itrão. Valeu. Obrigado aí, Varela. Valeu. Itrão Valera. Outra coisa, vamos tocar uma musiquinha, né? Porque a gente já tem só 10 minutos. Bota esse cabelo pra trás. Ah, Então, atendendo o pedido, né, a música para os especiais, que é um projeto chamado PRAPS. Depois da pandemia eu não consegui retornar, mas o desejo no coração ainda está aí. Então, quem quiser ajudar e apoiar o PRAPS, que é o Projeto de Acessibilidade à Pessoa Especial. E essa música é para todos os especiais. viu, Márcia Joviano? Precisa conhecer esse trabalho, projeto do Marrone. É o seu olhar em cada conquista ao caminhar, processo da vida com a ajuda do Pai. Vamos vencer, superar limitações. Vamos com você. Agora posso dizer que sou feliz pra valer. No futuro eu posso acreditar numa fábrica de esperança, um sorriso de criança está nas mãos de quem ama. Um sorriso está nas mãos de quem ama. Quem quiser, tá lá no meu canal, tem um videoclipe, tá bom? Isso. O pessoal Fala aí do seu Donana canal. Ases, que produziu, obrigado, junto com o Thiago Nascimento. Exato. Marrone Recarregue lá no YouTube, pode se inscrever que serão bem-vindos. Isso, Marrone. Eu tive um grande prazer, né? O Marrone inspira, né? Marrone, para mim, é uma inspiração. Quando eu criei em 2019 um projeto, eu estava querendo um nome para esse projeto, que eu estava fazendo para as escolas, né? E também de moda. E eu ouvi uma música do Marrone, que essa música me marcou muito, me emocionou muito, foi tema do meu projeto. E ele abriu, né, o show, né, do nosso evento lá no Shopping Nova Belfort, que foi o Arte Escondida. E eu gostaria que você cantasse um Aonde pedacinho pode dessa música. estar arte escondida? Posso encontrar na Baixada Esquecida. Em cada esquina
Em cada esquina, o rap da ideologia, a energia, o reggae feito pra pensar, curtir, pular, impulsionar, pra fazer sonhar, realizar, acreditar. Diga não em tolerância, vamos acreditar que há mais talentos do que violência. Diga não em tolerância, vamos acreditar que há mais talentos do que violência. Pra musicalizar, pra musicalizar, pra musicalizar, pra musicalizar. Oh, 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 pra musicalizar. Nossa, muita emoção ouvir essa música novamente. E essa música me deu duas inspirações. Agora eu falei uma, agora tem mais outra. Que há mais talento que violência é a missão do Museu Vivo Multiarte, mostrar que Belfor Roxo tem mais talento do que violência. Uma prova é o Donana, toda a história do Donana, né? Tem quantos? 32 anos? Quantos anos que já tem o Donana? Já tem mais de 30. Mais de 30 anos, né? Isso. Que vem fazendo arte aqui em Belfor Roxo. Quantos talentos surgiram do Donana. E na época eu comecei na música, na cultura aqui em Belfor Roxo, em 99, eu morava num apartamento aqui na Areia Branca, e eu via vocês ensaiando, eu falei, gente, onde é isso? Toda segunda-feira tinha um ensaio. Aí tinha uma banda que tocava muito metal, não lembro quem era na época, e eu ficava lá É o Enéas Gomes. Enéas. Depois conheci Enéas na escola de música em Nilópolis. Esse mundo é muito pequeno, né? Olha, ele escreve sempre com tudo uma perfeição. Qualquer som ali, ele vai lá e escreve. Eu conheci o Enéas lá, eu não sabia que era Enéas que estava aqui, mas eu conheço o Enéas. E eu também participei do festival da canção na São Judas Tadeu, também ganhei lá um prêmio. Ganhei um Fusca na época, Uau, né? E aí eu me vi cantora a partir desse festival, que até então eu nem sabia que eu cantava, não vou dizer tanto assim, né? Muita pretensão, mas foram 44 participantes e eu tirei o primeiro lugar. Eu tinha sido convidada só para fazer um back vocal, né? Eu falei, não, gente, é um carro de presente de prêmio, deixa eu cantar. Então, a Igreja São Judas Tadeu já é a segunda vez, já é o nosso segundo episódio, a segunda vez que é falado nessa igreja. Essa igreja também foi uma inspiração, né, para muitos artistas, muitos vieram de lá. Eu tenho já muitas histórias para falar da Igreja São Judas Tadeu, e qualquer dia eu vou entrevistar alguém de lá. E eu me casei lá, né? Então, Marrone, agora para a gente encerrar, né, eu quero aqui reforçar que aqui a MB, aqui no nosso estúdio, né, aqui no estúdio é do Nélio Assis, pastor Nélio Assis, é a Associação dos Músicos da Baixada. Você que tem a sua música, que registrou, quer registrar a sua música, procure aqui a MB. Você que quer gravar o seu videoclipe, procura a MB. Você que quer gravar o seu podcast, vem para cá que você vai gravar. Então é só, qual é o número aqui que tem que te procurar, Nélio? 21981 40 79 11. Esse aqui é o contato da MB. Então, vocês entrem em contato e vêm para cá fazer parte dessa família. E agora, para encerrar, eu gostaria que você cantasse a sua música, a música que você ainda não cantou em lugar nenhum, vai estrear aqui no nosso podcast, que está quentinha aí saindo, né, do até forno. Com uma colinha aqui. E a colinha está aqui. E eu estou aqui aguardando essa música nova do Marrone. Tubidubidu, tubidubu, tubidubidubidubidubu, tubidubidu, tubidubu, tubidubidubidubidubu.
Abra as cortinas e deixe o sol entrar. E sinta as boas vibrações que pairam no ar. É já que vem lhe dar a energia positiva pra você andar e caminhar. Tu-du-du, tu-bi-du-du, tu-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du, tu-bi-du-bi-du, tu-bi-du-pu, tu-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-pu. Pelo mundo cheio de energias, onde cada estrofe dessa poesia me leva a viajar na beira da areia, de frente pro mar, recebendo as bênçãos. Lá, ya, lá, 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 lá. Ya, lá, 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 lá. Liberte sua mente de toda a maldade. Solte seus dreads com felicidade. Saia desse breu, dessa escuridão, e sinta a energia pelas suas mãos. Vamos, Thelma, vai. Tu-bi-du, tu-bi-du-bu, tu-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bu, tu-bi-du-bi-du, tu-bi-du-bu, tu-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bu. Abra as cortinas e deixe o sol entrar, e sinta as boas vibrações que pairam no ar. A vida é um sonho e não um pesadelo. O amor não é a metade, ele é inteiro. Tu-du-du, tu-bi-du-bu, tu-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bu, tu-bi-du, tu-bi-du-bu, tu-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du-bu. Quero mandar um abraço pra galera lá de Búzios, tá? O Pedro, da banda BBPT, antiga banda também da época do Circo Voador. O Enéas, né, que gravou a bateria. Ao Renato Monteiro, né, e a galera do estúdio, que fez lá também esses vocais lindos, e em breve todas as plataformas digitais. Não se preocupa, porque está registrada, tá? Tá em todas as plataformas. Já está no seu canal ou não? Ainda vai Não, subir? ainda não. Não tem, Beleza. é inédita mesmo, eu nunca Perfeito, tenho lugar perfeito. nenhum. Muito feliz, obrigada por ter, né, colocado aqui pra gente essa música maravilhosa. E mais uma vez quero agradecer a todos que estão aqui ao vivo acompanhando o nosso podcast. Muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. E o nosso trabalho só está apenas começando. A nossa missão do Museu Vivo Multiarte é mostrar os talentos de Belfor Roxo, eternizando a sua história, porque essa história do Marrone, a história do Donano e de todos os artistas aqui é muito pessoal, tem coisas que só eles têm, nem a mídia, nem a internet não tem. Então, o museu quer justamente colocar isso para o nosso povo de Belfor Roxo, né? Conhecer a trajetória. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra para os jovens que querem começar com a música autoral, com a inspiração. O que você diria para esses jovens que estão querendo começar agora na música? Que a música, ela liberta de fato, ela é um caminho que você pode mudar também a sua vida social, você pode mudar a família, a vizinhança, o estado. É algo que te leva, assim como as águas, né? Elas fluem, correm. Então acredite no seu sonho em primeiro lugar. Se você não gostar de você mesmo, pronto. Então tem que ter fé, tem que acreditar no seu potencial.
Tá bom? Então acho que esse é o caminho, né? Porque às vezes você não sabe a maneira, mas que a música também é uma forma de você conduzir a sua vida de uma maneira equilibrada, buscando assim como uma fuga mesmo, né? Um escape. Então a música não só como hobby, mas como profissão também te eleva. E é uma bênção de Deus. E o que você sentiria se a Dona Ana estivesse sentada aqui agora com a gente? Como você acha que a Dona Ana, sua mãe, veria a sua trajetória, o seu caminho, a sua existência? Como você acha que ela veria tudo que você trouxe, né, da família, do que ela passou para vocês? Como a sua mãe estaria aqui, sentada, do meu lado, vendo você hoje, Marrone? Eu abraçaria com certeza, né? E feliz, ela estaria muito feliz, porque é uma resistência a cada dia, a cada manhã, e você tem que lutar por você mesmo para não desistir. E ela se sentiria orgulhosa, né? Falar, vai em frente, meu filho, siga, prossiga, que você vai vencer. Eu estou muito emocionada, sabe? Porque eu acho... Primeiro eu quero agradecer pela sua amizade, entendeu? Pela amizade do Dida, de todos vocês lá do Dona Ana. Eu me sinto muito feliz por conhecer, por frequentar o Dona Ana, porque o Dona Ana é um exemplo. A sua mãe deixou um legado que vocês vêm trazendo com maestria, né? E quantas pessoas estão com vocês seguindo? E o Dona Ana nunca vai morrer. Salve, Dona Ana. Salve, Marrone Recarregue. Obrigado. Muito prazer, né, que eu venho aqui. Peço para quem ainda não me conhece, vai lá se inscrever no meu canal. Isso, gente. Vamos visitar lá a página do Marrone, o Instagram, né? É Marrone Recarregue. Isso. E o canal também, né? Vamos conhecer as músicas. Olha, são maravilhosas as músicas. Oi? Não entendi. Ah, tá. Gente, eu tô me acostumando. Tô chegando lá. Isso aqui é ao vivo e a cores, pra mim tudo é muito novo, né? E a pessoa fala assim, só tem 10 minutos, a gente quer 1 hora, né? É verdade. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui mais uma vez. Marrone, muito obrigado. Um abraço aqui. Quero te dar um abraço. Faço questão de dar. Agora o meu desejo é aliviar a dor que passei. Agora o meu desejo é aliviar. Agora o meu desejo é aliviar a dor que passei. Agradecer a MB, ao Nélio Assis, né, parceiro, sempre aqui nos ajudando, sempre ajudando a Thelma Moreno e agora o Museu Vivo do Teatro. Está sendo muito importante esse podcast. Esse podcast não vai ficar apenas na internet, não, vai ficar no coração de todos nós músicos, de todos nós da cultura de Belfort. Porque nós já temos uma página, vocês podem procurar no Facebook. Tudo que está sendo gravado aqui vai para lá, com foto do artista, com a biografia do artista. Vocês podem depois buscar e ler, colocar uma história deles. Tem muito mais coisa que a gente não consegue falar em 1 hora, mas a gente já tem lá registrado, tá? E futuramente um site. Gente, por hoje é só. Um abraço e até a próxima semana com Malu Freire, no nosso novo podcast. Tchau, gente. Até lá. Que não acabou. Agora o meu desejo é aliviar. Agora o meu desejo é aliviar a dor que passei. Papara, papara, papara.